Pessoal, então assim, você já sabe que o Tony está praticamente de malas prontas. Malas prontas, Tony? Não literalmente, mas quase, né? Dessa vez a mala vai ser maior um pouquinho, mochila, Eita. né? Mochilão. Então, Tony acaba de chegar do País de Gales e vai voltar para a Europa. Ah, essa é a vida que eu queria. Moleque. Rapaz, Tony vai fazer uma super viagem para a Europa. Uma parada assim muito gigantesca, né? Para os nossos padrões, né? Porque assim, eu considero uma viagem média ali até uns 15 dias. Uma viagem longa, 30 dias. Que é o máximo, inclusive, que eu consigo viajar, que eu só tenho 30 dias de férias. Mas o Tony tem uns 3 meses de férias. Vai ficar lá. Meu amigo, quem dera. Vai ficar quase 2 meses na viagem, né? E eu vou colocar aqui, Tony, então fala para mim, para onde você vai? Eu vou para a Europa Central. Então, começando deixa eu explicar aqui como é que eu faço o milagre da multiplicação. Essa viagem. Não faz isso não. Vou falar. Essa viagem, ela era uma viagem que ela foi planejada em 2019 para ser feita em 2020. Era uma viagem que basicamente era França e ali uns arredores. E aí, né, entramos no Covid, o Covid acabou cancelando, empurra para agosto, cancela de novo, bota para 2021, cancela. E a cada cancelamento acabava acontecendo do roteiro anterior já estava pronto, e tudo que eu lamentava em ter perdido, eu falava, mas se eu colocar mais um diazinho aqui, eu consigo ir naquele lugar que eu ia perder. E, pessoal, é muito frustrante. Quem trabalha, quem gosta de viajar, faz muito roteiro, sabe que dificilmente você volta em alguns lugares, principalmente se não for capital. Quando você pula algum atrativo interessante, principalmente em cidade de interior, você dá adeus. Voltar lá é dificílimo, tá? E aí eu me vi na oportunidade de agregar esses lugares que eu tinha perdido. E aí a coisa foi aumentando. E por que eu consegui fazer isso? Porque eu tinha dias acumulados para tirar, somado aos 30 dias normais que a gente já tem de férias. Então, essa viagem juntou feriado com dias acumulados e com férias, né, espalhadas, e ela vai ter aí beirando 2 meses, né? Vão ser quase 50 dias de viagem. É um roteiro enorme e eu confesso para vocês, já me deu muita dor de cabeça em diversos sentidos, né? Já tomei até cachorro do chefe, mas eu confesso para vocês que fazer uma viagem tão longa quanto essa não é o desejável. Isso acabou acontecendo e fui me animando, tal, não sei o quê, e hoje em dia eu não sei se eu faria igual, não. Mas o fato é que, como roteiro, a viagem está sensacional. Só que, assim, um número de dias tão grande longe de casa, né, longe da família e tal, é cansativo de uma série de coisas. Essa última viagem, por exemplo, com 15 dias, ou 14, né, eu já fica com saudade de casa, saudade da família, saudade da mulher, saudade da cama, saudade de tomar um banho no seu chuveiro, né? Quem sabe, né? O chuveiro da Europa é todo muito ruim, né? Aquela coisa que é difícil tu pendurar, aí quando você acerta, ele cai, aí a água fica aqui, não na cabeça. Às vezes ele não fica lá, então tu tem que ficar com a duchinha na mão. É tudo, no fim das contas, para quem não viaja igual um rei, fica em hotel 4 estrelas, 3 estrelas para cima, tudo bonitão e tal. Para quem viaja no budget, né, você passa alguns perrengues, e perrengue o tempo todo é muito complicado. Porém, tá aí, viagem. Fazer o seguinte, fica por aí, deixa que eu vou no teu lugar, pode ser? Não, muito obrigado, eu vou enfrentar esse desafio, vou inventar e vou trazer um número enorme de material para a gente falar aqui no nosso canal, beleza? Então vamos lá. Meu estagiário, tu já aprendeu a usar o Maps aí? Tá, mais ou menos. Vamos ver se eu já sei. Fala aí. Vai chegar lá. Então vamos lá. A viagem começa por Paris, né? Cidade de Luz.
aquela coisa que ninguém pode perder. Eu já estive em Paris 2 vezes. Paris é aquela cidade que a gente chama de hub, é a cidade que para tudo quanto é voo, para a maior parte dos voos que você vai para aquele país, você passa por aquela cidade. Então é muito legal que você pode fazer stopover. E aí você consegue conhecer o lugar, a prestação. Você vai lá, fica uns 3, 4 dias, sai e vai para outro lugar. No outro você vai, fica mais 3, 4 dias, visita mais uma parte que você não conheceu, vai para outra. E Paris, Roma tem essa característica, Londres tem essa característica. E aí você consegue partir a sua viagem e não ficar trocentos dias numa cidade só. Paris requer, para ser conhecida, trocentos dias, requer. Eu acredito que se você ficar um mês em Paris, você vai arrumar atividade todo dia, porque é uma cidade enorme e espetacular. Porém, a gente tem que fazer outras coisas, não dá para ficar fazendo só isso. E eu separei aí uns 3, 4 dias para ficar em Paris dessa vez, para conhecer melhor coisas que eu não tinha conhecido de outras vezes. Eu dessa vez não vou à torre, por exemplo, já subi 2 vezes lá, mas vou no entorno, vou conhecer alguns lugares e não vou me detalhar agora, tá, pessoal? A viagem é tão longa que se eu for ficar falando o tempo todo com detalhes da viagem, vai estourar o tempo aí do nosso videocast de hoje. A ideia não é essa, não. Quando eu voltar, a gente vai fazer um programa mais específico, né, Flávio? Isso aí. E a ideia agora é falar meio que por alto. Então, qual é o foco, ou quais, né, eu diria, quais são os focos dessa minha viagem? Obviamente, Paris, chegando lá. Depois de alguns dias, eu vou para Toulouse, vou pegar um trem, vou para Toulouse, lá pego um carro e começo a explorar a região do sul da França. Essa região, eu não sei especificamente se Toulouse já faz parte do que eu vou dizer, mas ela é conhecida como Languedoc. E essa região ela tem uma característica histórica sensacional. Vocês que já acompanham o canal sabem que eu tenho um apreço por questões históricas, Idade Média, aquelas confusões que aconteciam lá. E essa região ela guardou 2 coisas históricas muito interessantes e relacionadas. Foi a expansão da então conhecida como heresia cátara. Os cátaros eles foram religiosos muito parecidos com os cristãos, com alguns dogmas frontalmente opostos, mas muito parecidos. Eles tinham um proceder muito, muito reto, muito justo e tal. E essa religião cátara, ela se espalhou naquela região ali do sul da França e a Igreja Católica da época não gostou nada disso. E tentou que se combatesse essa chamada então de heresia durante muito tempo. Não conseguiram, até que um papa, que eu já esqueci o nome agora, acho que Inocêncio, alguma coisa, ele conclamou uma cruzada, né? Vocês vão lembrar do termo cruzada, sabe que a cruzada era montada contra os infiéis para livrar a Terra Santa. Nesse caso aqui, eles foi chamado de cruzada albigense e foi uma cruzada para livrar aquela região da heresia cátara. Então você teve pessoas, cavaleiros, exércitos, que durante, se eu não me engano, 20 anos, foi um tempão que essa cruzada ficou ali sufocando os cátaros. Isso rendeu episódios muito sangrentos, muito tristes para aquela região toda. Você tem aí carnificinas, né? Guerras medievais que foram verdadeiras carnificinas nas cidades pequenas, Albi, Toulouse, Béziers e outras, né? Lembrando aqui que eu não falo francês, eu não sei se a minha pronúncia está 100%, tá, pessoal? Me perdoem aí. Mas, por exemplo, tem Flávio, não sei se você sabe desse episódio, onde antes dos cruzados, da cruzada albigense, entrar em Béziers, eles chegaram para o Papa e falaram assim, mas, ô Eminência, ali é o seguinte, os religiosos cátaros,
hereges são muito parecidos com os cristãos, porque eles têm as mesmas aparências, os mesmos costumes, o proceder é parecido. Como é que a gente vai fazer? Aí o Papa ele falou uma frase, essa frase está documentada e ela foi muito rude, lembrando que eu não posso cometer nenhum anacronismo, isso era na época, tá, pessoal? A gente não pode julgar o que acontecia naquela época com os olhos de hoje. Mas ele chegou e falou o seguinte: mata todo mundo. Quando chegar no céu, Deus vai saber quem são os seus. Porque os guerreiros não sabiam diferenciar. Então, houve um massacre nessa cidade. Mataram, parece que, eu não sei se foram 20 mil pessoas ao todo, ou só nessa cidade, mas matou muita gente, cara. E, enfim, pessoal, esse é um assunto que eu gosto, né? Já pesquisei alguma coisa, já li, acho interessante. E essa região, ela é cheia disso, tá? Então esse é um foco na parte histórica. Depois de Toulouse vai para onde? Então tem Toulouse, tem Albi, tem Béziers, tem Carcassonne, vai ter Lyon também, que não é desse grupo, mas também vou conhecer Lyon. Bota Lyon, para você se situar no mapa. Tá? Isso de carro, vai fazer isso de carro? Eu não vou fazer essa curva desse jeito que está aí, porque eu vou passar em algumas cidades ali de baixo e tal. E vai ter em algum momento Lyon. Depois de Lyon, vou para a Suíça. Bota aí, Montreux. Eu já visitei o castelo de Montreux por fora. Tem um lago bacana e tal. Já fui nessa região. Mas eu agora quero visitar o castelo, então vou entrar. Dali eu vou para Lauterbrunnen e outros lugares. Qual é a ideia dessa região? Pessoal, a Suíça tem lugares de beleza natural indiscutível. A beleza daquela região ali é assim, só para mim, eu não conheço Nova Zelândia, já me falaram que a Nova Zelândia também é parecida, mas para mim só rivaliza com aquilo ali as rochosas canadenses, pelo menos até o que eu conheço de agora. Então você tem, o Flávio já esteve na Suíça também, já esteve nessa região, e eu já estive lá. Só que eu não fui em todas as vilazinhas, eu fui em algumas. Agora eu quero ir naquelas que eu não fui. Então eu vou em Mülheim, eu vou em Lauterbrunnen, eu quero fazer alguns trekkings por lá. Dessa região aí, eu vou mais para a direita e aí eu desço para o norte da Itália. Vou pegar o Lago de Como. E, eu esqueci de falar, eu também vou entrar em Liechtenstein. Antes da Itália? Antes, Vou botar Liechtenstein aqui. Eu vou passar em Liechtenstein, tem alguns castelos bacanérrimos ali para conhecer. Em Vaduz, que é a capital. Depois, então, de lá, eu vou para o norte da Itália, passo em Lugano. Depois de Lugano, eu vou para Como, que é um lago muito bonito. Vou conhecer a região de Turim, inclusive espero passear lá pela igreja que tem o Sudário. O Sudário, não sei se você sabe, ele não é exposto, não dá para conhecer, mas tem uma outra igreja que tem uma cópia idêntica, né, uma cópia fiel do Santo Sudário, e eu vou passar lá para visitar. Então, Lago de Como, tô aqui. Isso. Depois dali... norte da Itália, tá, pessoal? Isso, norte da Itália. Eu vou para Peschiera del Garda, que também é outro lago muito bacana. E em seguida eu vou para um lugar lindíssimo, perto das Dolomites, que é o Parco Naturale di Fannes. Tem um lago chamado Lago de Braies. É lindo, cara. Não sei se você conhece o Conissee na Alemanha, eu acho que sim. Né? Você já foi lá no Conissee, não foi? Sim. Na Alemanha? Então, sim. Esse lago lembra muito o Conissee. Pessoal, é um lago... não é um lago urbano, como os lagos... a maioria dos lagos da Suíça, né, de Genebra, aquela coisa toda, ou o Lago de Como, esse Peschiera de Garda, Lago de Garda. Esse lago, ele é um lago no meio de umas montanhas, assim. Você tem aquele espelho d'água com aquelas montanhas, assim, ao redor. Quem conhece o Conissee também é muito parecido. Então eu vou passar nessa região, vou ficar lá, vou visitar alguns outros pontos. Desculpa, qual cidade você vai ficar aqui nas Dolomitas? Só por curiosidade. Cara, eu vou ficar numa região, eu não marquei os nomes das cidades aqui, eu até tenho em outro lugar os hotéis,
mas eu não marquei agora. Eu queria entrar A nesse cidade lugar. aqui famosa é a Cortina d'Ampezzo, que teve já a Olimpíada de Inverno e tudo mais. Pois é, na verdade, eu não queria ficar em cidade famosa. Eu queria ficar em vilas que fossem próximas dos pontos que eu queria ir, para ficar prático. Então, eu vou ficar nas proximidades desse lago de Braias. Depois eu vou para Val de Funes, mas é também um vale onde tem uma igrejinha chamada Igreja de Santa Madalena. Ela é muito icônica. Você tem a igreja e as Dolomites, né, Dolomites lá no fundo. Então é uma cena muito comum, é fácil de achar aí na internet fotos desse lugar. É uma área de campo, né, uma rural muito bonita, porque tem a cordilheira, né? Cordilheira não, aquilo lá, não sei se é cordilheira. As Dolomites é aquela cadeia de montanhas ali. Faz parte dos Alpes, né? E é uma cadeia específica. É uma cadeia específica. Isso. Então, de lá eu vou dar uma passada em Hansal, na Áustria, passo de volta em Český Krumlov, é uma cidadezinha medieval da República Tcheca, volto por Hallstatt, na Áustria também, inclusive recentemente já coloquei no roteiro, vou visitar uma mina de sal que diz lá que é a mais antiga do mundo, vamos ver. Durmo em Innsbruck, volto pro norte da Itália, passando por alguns lagos, algumas coisas. Vou colocar aqui em Innsbruck, então. Isso. E aí, já para te ajudar no mapa, dessa região aí, já põe mais para baixo Bolonha, já é uma cidade grande, e o meu objetivo nesse lugar é dormir, na verdade, eu tô indo para Lucca. Lucca, eu sei que você conhece, Lucca é na Toscana, é uma cidade que quando eu visitei a Toscana não consegui ir, então vou visitar dessa vez agora, tentar pegar aí um molhozinho de trufas para trazer, vamos ver se eu consigo. Você vai dormir em Bolonha, mas vai para Lucca então, né? Vou para Lucca, a ideia era não dirigir demais. Dali eu vou para La Spezia e pego Cinque Terre. Aí, além de ser, né, um lugar pitoresco, Cinque Terre é famoso mundialmente, cenário de filme, etc. e tal, é uma área de praia. Então eu pego e vou subindo, passo por Gênova, não vou esquecer de passar na Boca d'Assi, que é uma praia linda de Gênova, muito bacana e tal. Vou pegar e visitar alguns lugares históricos, lembrando que Gênova era uma cidade-estado na Idade Média, muito importante e rivalizava ali com Veneza, né? Eram as duas mais desenvolvidas. De lá, nós tivemos muitos dos grandes navegadores, que é a parte da história de Portugal e Espanha, né? Então eu passo por ali, passo por Mônaco, vou por toda a Riviera Francesa. Você vai a Portofino? Vou. Você está vendo que é tudo no mar. Aí é só litorâneo, passa, faz uma visitinha ali, outra aqui, nas partes históricas e fica na água lá, boiando, descansando, curtindo, porque tem lugares muito bonitos, né? E aí passo por Mônaco, pego toda a Riviera Francesa. Nice, Marseille, Saint-Tropez, tudo que tem nesse meio aí, Cannes, Toulon, se eu não me engano, Avignon, que inclusive foi um lugar importante, histórico, né? Não sei se o pessoal lembra da cisma, onde a gente teve 2 papas ao mesmo tempo, um em Avignon e um em Roma. Então eu vou lá, vou visitar o Palácio dos Papas também. Se eu não me engano, não sei se agora sim, Nice ou em Marseille, eu vou visitar o Castelo d'If, para quem é fã de Alexandre Dumas, Conde de Monte Cristo, né? Foi lá que ele ficou preso. Obviamente que aquilo é uma novela, é um conto, então ele não existiu, mas o personagem ficou preso, né? Danton, é isso? Danton? Ele ficou preso lá durante muito tempo e conseguiu fugir. Eu vou visitar ele fica numa ilha, você visualiza da costa essa ilha, é perto, você pega um ferry e passa o dia lá passeando. São 2 ilhas, a outra é inclusive maior, tem mais coisas para visitar e tal. Cara, saindo dessa região, eu pego Carcassonne, que é uma outra parte também histórica, também ligada, que eu comentei, da Cruzada Albigense,
daquela coisa toda. Nesse meio tempo aí, a última delas, eu também vou passar num lugar chamado Rennes-le-Château. Tem gente que curte assim uns mistérios, essas coisas. Rennes-le-Château é uma cidadezinha muito curiosa, porque houve lá um padre chamado Saunier, que ele, do nada, ele começou a incrementar e a colocar a capela da cidade, que é uma cidade minúscula, uma vila, e ele começou a colocar de tudo do bom e do melhor naquela capela, que virou uma igreja. E aí todo mundo começou, da onde esse padre arrumou essa grana? E há uma suspeita, e né, aquelas teorias meio loucas, né, de que esse padre teria descoberto um tesouro templário. Os templários, eles foram muito fortes nessa área, nessa região. Inclusive, eu também vou visitar uma antiga commanderie, vou ver lá um show, pessoal com roupas e tal, e falando dos templários. Mas, enfim, há essa teoria e tem lá, eu vou visitar essa igreja, parece que ele deixou, antes de morrer, uma série de enigmas nas tumbas, na tumba dele, mandou colocar, ele tinha uma governanta que era amante dele, que inclusive essa governanta foi morrer já no século XX, 1900 e beirando 1940, quando ela morreu, já idosa, ele morreu antes. E ela morreu rica, com o dinheiro que ele deixou para ela, cuidar, para que ela pudesse cuidar. Então tem uma série de histórias, da onde veio esse dinheiro? E o pessoal acha que ele descobriu esse negócio. Então eu vou visitar esse lugar, de lá eu passo em Carcassonne, e por último, antes de voltar a Toulouse e devolver o carro, eu vou visitar um lugar chamado Montségur, ou Montségur, não sei. Esse lugar foi a última fortaleza dos cátaros. Foi o último lugar que concentrava uma vila de cátaros, que caíram, foram todos mortos e tal. Alguns mortos na fogueira, né, nas estacas lá, como hereges. E eu vou visitar o castelo, que era num alto de uma colina. Dali eu vou para Toulouse, visito algumas coisas de Toulouse, devolvo o carro, pego o trem de volta para Paris. Aí cabe a consideração. Por que trem e não um avião ou carro dirigindo? Já que eu poderia pegar o carro no último dia de Paris e vir dirigindo. Porque o meu objetivo era muito claro, eu queria pegar e ir direto naquela região. Se você tiver no meio do trajeto um lugar para conhecer, você vai precisar fazer um roteiro diferente. Talvez até ir de trem até aquele lugar e dali pegar um novo trecho, se for possível. Você sabe que eu tive isso? Quando eu visitei a Espanha, eu fiz de uma forma tal que eu poderia entregar primeiro rascunho de roteiro, eu entregaria o carro em Málaga, pegaria um trem, que inclusive numa outra vez eu fui nesse mesmo trem, pegaria esse trem e iria para Madrid. Porém, quando eu consegui mais dias para fazer essa viagem, eu percebi que entre Málaga e Madrid, na volta, eu teria 7.000 de las Bodegas, eu teria Ronda, eu teria algumas outras cidades muito bacanas. E eu perderia isso tudo passando de trem por elas. E aí eu abortei a ideia do trem, continuei com o carro, devolvi o carro em Madrid. Ou seja, nessa viagem, eu peguei o carro num lado e devolvi em outro. Ah, mas foi mais caro. Era isso ou perder um monte de outras coisas e atrativos e cidades bacanérrimas. E não me arrependi, não. 7.000 é sensacional, Honda é muito bacana, né? Mas enfim, voltando para essa viagem, falando da França, eu devolvo o carro em Toulouse, pego o trem, chego em Paris, passo a noite em Paris e no dia seguinte eu pego outro carro, uma outra companhia e vou para fazer o segundo grande ciclo dessa viagem, que é o ciclo do norte. Aí você me pergunta, Tony, por que você escolheu fazer primeiro para o sul e depois para o norte? Porque é o seguinte, pessoal, a região do sul da França, ela é caríssima. E quanto mais para o meio do verão, mais caro fica. Era meu objetivo naquela região visitar as praias. Só que na hora em que eu vou passar por ali, as praias já estão com uma temperatura bacana. Não preciso estar 28, 30 graus para visitar as praias ali.
já com 25, 23 graus já dá. Então eu pego, numa época que ainda está com preço melhor, de tudo, eu diria, tá? Eu vou pegar, passando por ali, o final da baixa temporada e iniciozinho da alta. Se eu tivesse feito invertido, eu pegaria o final já ali na metade da alta temporada. Já ficaria uma viagem muito mais cara. Então eu estou falando isso só para dar um exemplo de como é que você mexe nos custos de uma viagem, às vezes simplesmente cambiando o que você vai fazer para cima ou para baixo, tá bom? Então na parte de cima, a parte mais histórica, então eu vou visitar, indo ali para o oeste, né? Eu vou visitar Reims, Metz, entro por Luxemburgo, fico alguns dias visitando castelos e cidades e vilas de Luxemburgo, subo pela Bélgica, passo por Dinant, que é uma cidade quase que na fronteira, mas é bem bacana, bem fotogênica, eu diria. Depois de Dinant, subo Bruxelas, paro em Bruges. Bruges é sensacional, imperdível, é uma cidade medieval, é fantástica. Ghent e Bruges, na Bélgica, ambas são imperdíveis. Ghent eu já fui, já conheço, agora vai ser a vez de visitar Bruges. Saindo de Bruges, eu volto para a França, aí, pessoal, eu pego ali, uma cidadezinha, se eu não me engano, é Alliance. Eu não tenho certeza se é isso, mas tem uma igreja lá que foi dos Templários, eu quero conhecer essa igreja. Depois eu passo para Caen. Quem não conhece, essa cidade é muito famosa por uma batalha importantíssima da Guerra dos 100 Anos. Eu vou no lugar da batalha. De lá eu vou para o desembarque na Normandia dos aliados, então eu vou visitar a praia de Omaha, lá quando você fala o dia D e tal, é uma extensão de areia gigante. Eu imagino que vai ser um momento bastante interessante. Eu gosto de algumas coisas de história militar, história da Segunda Guerra Mundial, e isso aí foi o início da retomada, né, do pessoal começar a detonar lá os nazistas. Saindo dali, vou no Monte Saint-Michel, que é um lugar lindo, bacanérrimo, e de lá eu passo para o famosérrimo, né, famoso Vale do Loire, que é um vale na meiuca ali da França, que tem inúmeros castelos e palácios, né? Os castelos são mais para palácios, né? Flávio já conhece essa região, eu sei. Você teve em Monte Saint-Michel? Não. Eu vou dormir lá próximo, não dentro dele, porque era carérrimo, não deu. Então eu vou ficar lá dentro. Dá para ficar lá? Dá para ficar lá, mas você vai pagar, meu irmão, os olhos vai pagar um rim. Tá? Você tem hospedagem. Tem um monte de várias hospedagens. Tem um monte, não são poucas não, mas todas elas vai ficar numa dessas? Vai ficar numa dessas aqui? Não, eu vou ficar tipo a uns 10 minutos ou 15 de carro daí. Mas é perto. Se você for descendo, tá vendo quando começa aí no mapa a aparecer novas hospedagens? Eu vou ficar por aí, dá uns 15 minutos de carro do Monte Saint-Michel. Mas por que é importante isso? Porque ficar lá dentro é caro demais, e ali eu consigo ficar lá dentro até tarde, lembrando que nessa época o sol se põe ali pelas 10 da noite, ou seja, eu vou ficar até o sol se pôr, vou tirar fotos maravilhosas, vou jantar, aí ali pelas 11 e pouca eu venho, pego o carro, ando 10 minutos, estou no hotel e vou, hora de descansar. É a foto aí, essas fotos são muito famosas, né? O Monte Saint-Michel no fundo e uma área de pasto, às vezes é uma área alagada, porque essa região aí, em determinadas épocas do ano, ela fica cheia d'água. Esse é um dos lugares mais visitados do mundo, cara. E tem um misticismo. Quando a gente for falar com mais detalhes, eu conto que envolve um misticismo que envolve essa e outros lugares que, curiosamente, eu acabei visitando, mas são igrejas dedicadas a São Miguel Arcanjo. E aí tem, não sei se de propósito ou não, elas fazem uma linha reta. Um amigo meu que me chamou essa atenção sobre isso. Uma delas eu vou visitar, que é a Sacra Saint-Michel. Tem essa aí, que é Le Mont Saint-Michel, na França. Tem na Inglaterra, tem o Monte Saint-Michel na Inglaterra, que eu já visitei. E tem outros lugares por aí que fazem uma linha reta. Estranho, né? Será que foi de propósito? Não foi? Enfim. Saindo daí, pessoal, eu vou visitar o Vale do Loire. Aí tem um monte de coisas interessantíssimas.
palacetes, castelos lindos e tem algumas curiosidades. Por exemplo, eu vou visitar o Château de Chinon. O Château de Chinon ele guarda historicamente 2 acontecimentos importantes. O primeiro deles foi lá que foram aprisionados e depois foram queimados. Não sei se foram queimados exatamente lá, acho que não, mas foram queimados os 2 últimos grãos-mestres dos Cavaleiros Templários, tá? Foram lá, me fugiu o nome deles agora, mas eles foram aprisionados lá por um complô do Papa, que eu já esqueci o nome, da época, junto com o Filipe o Belo, rei da França, que devia muito para os Templários. O que ele achou melhor fazer? Pô, não vou pagar, vou dar um calote. Arrumou um jeito de acusá-los de hereges, mandou prender todo mundo. Isso aconteceu numa sexta-feira 13, por isso que até hoje, sextas-feiras 13 são consideradas de mau augúrio, né? São dias que são de azar, né? A história veio daí. Foi onde os templários foram presos, traídos, presos e mortos. Mas, enfim, e o outro grande acontecimento foi Joana d'Arc. Ela também foi ou presa ou foi queimada. Eu vou reler as histórias todas, mas tem envolvimento com Joana d'Arc, tá? Vou visitar o Orleans também, que é o lugar da onde ela veio, né, a Joana d'Arc. De lá, eu vou visitar outros lugares interessantes e, finalmente, volto para Paris. Tchau e benção, acabou a viagem, tá? Você já conversou comigo sobre aqui o Vale do Loire, não? Já. Você já tinha falado de Chambord, Chenonceau, Chenonceau, tem outros castelos aqui, já passei alguns dias aqui. Sim, esses todos já estão no roteiro e eu vou com alguma expectativa de conseguir voar de drone sobre eles lá. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que sim. Não. Eu acho que não. Lá no País de Gales, em ruínas de castelos, já tinha aviso lá que não podia. Então, em palácios desses que são palácios lindíssimos, estão conservados e tal, eu acho muito difícil o pessoal deixar eu voar com o meu drone lá. Mas eu vou tentar, né? De repente, a gente consegue trazer imagens, né, do alto, bacanérrimas. Eu não saberia dizer, mas eu sei o seguinte, todos eles têm um jardim extenso, muito grande próximo. Então, tipo assim, se você se afastar do castelo por alguns 100 metros, 200 metros e subir um drone, talvez seja possível, imagina. Mas a multa é pesada, eu não me arrisco, não. Esses lugares no País de Gales... Tem que perguntar se é possível, né? Tem que perguntar se é possível. Pois é. No País de Gales, no castelo... Esqueci o nome lá, um dos castelos que eu visitei, tinha lá um aviso que não podia voar. Poxa, que sacanagem, não pode, tal. Aí fiquei meio assim... Só que eu fui visitar o castelo no lugar, assim, no horário perto dele fechar, que era às 5 da tarde. E, cara, é o seguinte, essas cidades, elas são muito pequenas, as cidades lá. Deu 5 horas, os caras jogam uma pílula ninja no chão e desaparecem. Então, o que aconteceu? Eu acabei de fazer a minha visita, dei uma passeada pela vila, comprei um fish and chips, fui comer no meu carro, no colo. Quando deu 5h30, eu era o único na rua. Eu peguei meu drone, subi e fiz as minhas imagens. Então eu não tinha ali risco de ficar me aborrecendo, de alguém ficar me dando esporro, né? Ficar tomando esporro já velho não dá, né? Então, ou tomar uma multa, que é muito pior, ou apreensão do drone, que seja. Agora, nesses lugares aí, cara, duvido, eu não vou arriscar. Não. Se eu perceber que não pode, se tiver aviso, eu vou perguntar para alguém e falar, não pode, eu não arriscaria. Eu sou meio cagão com essas coisas, prefiro não arrumar problema. É mais ou menos esse círculo aí, né? Esse segundo círculo. Ele vai mais para lá para a direita e depois sobe, né? Mas é quase isso. Né? Acho que você falou em Luxemburgo também, não foi? Luxemburgo também. Eu vou passar em Luxemburgo, na cidade de Luxemburgo, e em outros 2 ou 3 castelos lá. Inclusive um deles, eu olhando, diz que é o castelo mais bonito da Europa. Todos eles acham que são, né? Então eu vou lá conferir. Esqueci o nome, tá aí no meu roteiro em algum lugar, mas vamos ver lá. Cara, o mais bonito da Europa, disparado, é Versalhes. Mas Versalhes não é um castelo, é um palácio, né?
Misturar o castelo, para mim, ainda que o pessoal chame chateau, não sei o que, chateau, tradução literal e tal, mas eles são palacetes, ou palácios. Versalhes é um palácio. Castelo, para mim, é uma fortaleza. É aquele cara que tem muralha, que tem aquelas torres de vigia e não sei o que e tal. Nesse aspecto, Gales tem um monte deles, né? A Inglaterra como um todo tem um montão, Portugal tem alguns, Espanha tem outros, eu acho que vou encontrar vários na França, não lembro de nenhum assim, que eu já tenha visitado desse jeito, mas eu também visitei áreas muito específicas da França, não eram áreas de castelo, né? Esses castelos todos aí tem mais, esses castelos franceses têm mais vocação para residência do que para fortaleza, né? Exato. Tipo, por exemplo, o castelo no qual foi baseado a Cinderela, que é o Neuschwanstein, lá na Füssen, na Alemanha. Aquele castelo é lindo, mas ele é um castelo de 1800, sei lá, foi renovado todo. Ele é muito bonito, mas ele era uma residência, virou um museu. Mas, por exemplo, o castelo de Peles, que eu visitei na Romênia, ele era, até bem pouco tempo, o castelo residência do pessoal da monarquia lá, até antes da guerra, ali da Segunda Guerra, era lá que eles viviam e ficavam. Enfim, eram residências, né? Windsor, por exemplo, é uma residência, é uma fortaleza, mas é residência, né? Em Salzburg tem um assim. Em Salzburg tem um assim no meio da cidade, fica no alto da montanha e é uma fortaleza, né? Uma fortaleza. O castelo de Liechtenstein, se eu não me engano, ele não dá para visitar, ou a visita é restrita a um pedacinho. Eu estava estudando sobre isso para botar no roteiro, porque ele ainda é residência do pessoal de lá, cara, da nobreza. E aí voltou a Paris, vou para o Rio novamente. A volta, na verdade, o último dia, eu pego castelos muito próximos dali, Fontainebleau, vou para, acho que Givenchy que fala, né? Givenchy, vou visitar os Jardins de Monet. E aí é o seguinte, né? Vai pro quarto, faz a mala, né? Ajeita tudo. No último dia eu vou dirigindo para Paris, já entrego o carro no Charles de Gaulle e 13h vou pro Brasil. Eu gostaria de falar muito sobre Paris aqui no canal, porque é uma das cidades que eu mais gosto, né? Fica para começar essa série aí de Paris com a viagem do Tony. Eu vou contar um negócio para você. Se você não assistiu os nossos programas passados, assista, porque eu lá falo, o Flávio usa armário do hotel, ele tira a roupa da mala e bota no cabide. Não exagera. Vovôzão! Mas aconteceu já, eu vou chegar num lugar que vai ficar mais dias, a minha mulher desfaz as malas, bota a roupa no armário, a gente vai tirando ali e tudo mais. Já tá colocando a culpa nela, né? Ora. Eu vou de mochilão, pô. Conhece minha mochila? Eu vou mostrar equipamentos aqui no canal também. A gente tem que fazer um programa de equipamento qualquer dia. Tem, cara. Tem sim. Depois tem dicas importantíssimas aí sobre equipamentos. E não pode ficar faltando aí na sua viagem, né? Então, fechou, Tony? Roteiro lindíssimo, cara. Eu espero, assim, que você faça uma viagem incrível, tá? E depois traga bastante material. Já manda de lá alguma coisa, né? Pra gente já ir mostrando aqui no canal. E vê se, por favor, quando for filmar, coloca o negócio... O castelo de lado não dá, né, velho? Bota a parada. Tu fica de gracinha, eu vou filmar na diagonal, hein? Pronto. Malas prontas. Roteiro pronto, Tony? Totalmente pronto. Tudo reservado? Tudo reservado. Orçamento em dia, detalhes dos locais, tudo em dia. Kevin Bacon está animadíssimo. Moleque. Valeu, galera. Fui. Partiu. Solta a vinheta e vamos mandar bala.
curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Assim você fica sabendo, sempre que a gente colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo e já assiste. Tony Rodrigues. Pessoal, esse é um canal para a gente falar de viagens, nossas experiências de viagens. Depois vocês vão conhecer direitinho essa figura aí, né? A nossa proposta aqui, pessoal, é trazer esse assunto das viagens, a maneira de fazer e como aproveitar bem esse recurso que a gente tem. Não tem jeito errado de viajar. Errado é não viajar.